Uma tentação presente no coração do homem é organizar a própria vida, deixando Deus de lado. Para tal, o homem é capaz de profanar, inclusive, o que há de mais sagrado, o templo, e a si mesmo, que é o templo de Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho deste domingo. Que o Senhor esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração, para bem ouvirmos a palavra do Santo Evangelho e acolhê-la em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 2, do versículo 13 ao 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O templo é um lugar de encontro com Deus, com o seu povo, e foi transformado numa casa de comércio, um lugar de prostituição do coração, lugar de idolatria, da ganância e da impiedade. O Senhor previne: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que não aceita suborno. Por isso, Jesus age de modo tão violento. Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Jesus está revelando a santa ira de Deus contra o seu povo. Um Jesus de verdade, surpreendente, desconcertante. Sua ira nos previne no sentido de que não podemos brincar com Deus, não podemos fazer pouco dele, de sermos rejeitados do seu coração. Em outras palavras, a conversão é uma exigência fundamental para quem deseja caminhar com Deus, sendo discípulo do seu Filho Jesus. Mas os judeus, ao invés de compreenderem isso, com cinismo e com críticas,
pedem um sinal a Jesus. Quando a infidelidade é grande, quando o nosso coração está habitado pelo mal, corremos o risco de sermos tomados pela cegueira e pela dureza de coração, que já não vemos nem com a luz. Jesus é a luz que brilha claramente. Sua atitude dura recorda aos judeus o amor de Deus que foi tirado. Recorda aos judeus o amor de Deus que foi traído, a lei que foi deturpada. E eles ainda pedem por sinais. Jesus dá um sinal decisivo: destruirei este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Jesus é o sinal visível do Deus invisível. Ele é o lugar no qual o homem pode encontrar Deus. O templo indestrutível, o lugar onde o novo povo poderá sempre encontrar-se com Deus. À infidelidade do seu povo, Deus responde entregando o seu Filho e fazendo dele lugar de salvação e de graça, da vida e da vitória para a humanidade. É o que São Paulo nos diz na segunda leitura de hoje. Os judeus pedem sinais, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. O sinal que Deus apresenta para Israel, o remédio que Deus preparou para curar a violação da lei é o seu Filho crucificado, morto e ressuscitado. Olhemos para nós, o novo povo de Deus, o povo nascido da morte e ressurreição de Cristo. Não somos mais obrigados a cumprir os preceitos da lei de Moisés, mas somos convidados a olhar o crucificado, cujo corpo macerado é o lugar do perdão e do encontro com Deus, o lugar da nova e eterna aliança. Senhor Jesus, tem piedade de nós. Converte-nos a Ti. Depois, olhe o nosso coração convertido e dai-nos a Tua salvação. Piedade, Senhor. Na Tua misericórdia infinita, conduzi-nos às alegrias da Páscoa. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você tenha um domingo abençoado. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.